Difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Ficar tocado ou tocado porque pessoas estão sem socorro em alguns momentos. Ficar, absolutamente entristecido porque pessoas são vitimadas por um acidente, um terremoto, ou a fome. Isso importa, chama-se compaixão. Mas amar o próximo é que é mais difícil, que é a pessoa que está à tua volta, na tua cidade, no teu lugar, na tua circunstância. Por isso eu volto exatamente a essa ideia. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E uma alma se é pequena quando ela imagina que ela precisa ficar restrita, guardada dentro de si. 2020, um ano difícil. Várias pessoas que nós conhecíamos e que admiramos e admirávamos, elas partiram. Algumas delas o foram por conta do vírus e outras não. Um dos meus amigos, que esse ano faleceu, ele não faleceu de Covid, mas ele faleceu, uma pessoa com quem eu tenho até um livro junto, e nós temos muitas palestras na vida, conhecido por várias pessoas aqui, que foi Gilberto de Menstein. Gilberto de Menstein, uma pessoa especial no campo da comunicação, do jornalismo, e ele usava uma frase, uma ideia que eu queria trazer aqui de volta. Sempre eu me lembro dele numa situação como essa, e eu estou pegando a caneta até para dar um exemplo. Ele dizia que na vida, quando você vem andando com uma vela acesa nas mãos, e você encontra uma outra pessoa que está com uma vela apagada nas mãos, e você cede a chama da tua vela, as duas pessoas são beneficiadas. Olha que exemplo bom. Quando você vem andando, você está com uma vela acesa e a outra pessoa com uma vela apagada, você empresta, entre aspas, a chama da tua vela e você nada perde. Quando você cede a chama da vela que está contigo, ambos ficam mais iluminados. Afinal de contas, parte daquilo que é a partilha representa exatamente a nossa condição de nós iluminarmos mais a nossa trajetória. E uma das coisas é, juntas e juntos, sermos capazes do ainda dar. Uma pergunta que esse ano me fizeram muito no campo da atividade no rádio, na TV, em debates, é o fato de que, tendo uma duração longa para a nossa capacidade de paciência, esse momento pandêmico leva algumas pessoas a terem uma agonia muito grande e uma impaciência. E uma pergunta, na hora que se tinha algum tipo de debate nas atividades virtuais, era assim: professor, como se nós da área de filosofia tivéssemos um conhecimento sobre todas as coisas, mas a expressão era: professor, eu estou muito angustiada, eu estou muito impaciente, como é que eu faço para sair dessa angústia? Evidentemente que eu tenho meus limites no campo da filosofia em relação a isso. Há outras áreas do conhecimento que ofereceriam ferramentas muito mais apropriadas para que a pessoa deixe aquele estado de angústia, inclusive no campo dos fármacos. Não é a minha área. Mas eu dizia o seguinte, e o que eu vou dizer agora, acho que eu repeti dezenas de vezes esse ano, mas eu continuo insistindo. Eu dizia e digo ainda, a única saída para que a gente persista, vá buscar e, acima de tudo, não perca a vitalidade que a esperança carrega, é lembrar da frase estupenda de um filósofo norte-americano do início do século XIX, um homem chamado Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson, que em filosofia nós chamamos diretamente de Emerson. Ele tem uma expressão que é fortíssima. Ele dizia: torna-te necessário a alguém. Torna-te necessária a alguém. A única maneira de você e eu não sentirmos nossa vida perder tempo, esvair-se, ser inútil, banal ou autocentrada de modo exclusivo é tornar-se necessária, tornar-se necessário a alguém. Afinal, quem é que não leu Saint-Exupéry? Um estupendo escritor francês que, além de tudo, era aviador também. Vocês sabem que Saint-Exupéry morreu sobre o Canal da Mancha em 1944, porque ele, voluntário que era
né, estava sobrevoando uma parte do Canal da Mancha em busca, né, das tropas homicidas que tinham ocupado a Europa, né, naquele momento, em 1944, e ele foi abatido e pereceu, né, exatamente sobre o Canal da Mancha, mas ele deixou muita coisa. Afora o Grande e o Pequeno Príncipe, que é um grande Pequeno Príncipe, ele deixou uma ideia. E no meu escritório em São Paulo, ao qual eu não vou para trabalhar desde o dia 13 de março, toda a minha equipe está, né, de modo remoto. E esse escritório fica a 2 quarteirões da nossa casa. Ainda assim, não vou lá trabalhar. Não que eu não esteja trabalhando. Embora muita gente ache que filosofia não é trabalho, existe atividades, né, que a gente desenvolve. E desde o dia 13 de março que eu não vou. Mas quando a pandemia começou a ser sussurrada como possibilidade, ainda em fevereiro, nós colocamos na porta do escritório, pelo lado externo, um dispenser de álcool em gel. E para estimular as pessoas, já naquele momento, ao uso, né, de uma higienização mais frequente das mãos e de uma cautela em relação ao que poderia vir, e veio, nós colocamos uma frase que pudesse estimular exatamente do Saint-Exupéry. E Saint-Exupéry dizia: cada pessoa é responsável por todas as pessoas. Cada pessoa é responsável por todas as pessoas. Ele não está sugerindo que a gente se meta na vida alheia. Eu não quero ser melhor do que você. Eu quero ser o meu modo de melhor ser. Não é uma questão de arrogância, de petulância, não é uma questão de elevar, né, o queixo naquilo que se chamaria de soberba. Ao contrário, eu não quero ser melhor do que você, eu quero ser o meu melhor naquela condição. Eu sou mais velho que o meu pai. Eu vou fazer 70 anos, ele faleceu com 61. Parece meio inconcebível supor que você possa ser mais velho que teu pai. Mas eu, quando lembro dele aos 61 anos de idade, ele era um velhinho. E eu já deixei isso há um bom tempo. Isto é, já ultrapassei. A vida, de fato, ela é curta para ser pequena. Pequena significa quando você e eu admitimos: eu faço o que eu posso. É interessante. Várias vezes na vida você encontra a síndrome do possível. Várias vezes no teu cotidiano o possível aparece como sendo o caminho mais confortável. Há pessoas que quando você apresenta alguma questão para ela, ela olha e diz de modo desalentado, usando reticências ao final, que é: eu faço o que eu posso. Diz: gente, nós temos que dar maior integração à nossa atividade, eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter um ambiente menos destruído, menos poluído, eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter metas mais realizadas naquilo que temos, eu faço o que eu posso. Gente, nós temos de ter uma família que seja de fato mais protetiva, eu faço o que eu posso. Esta ideia do eu faço o que eu posso, com reticências, com 3 pontinhos, ela é desistente. Ela é a marca da mediocridade. Há um outro modo de dizer, viver e sentir essa frase, que é no lugar de colocar reticências, colocar um ponto de exclamação. E aí, em vez da frase ser eu faço o que eu posso, ela se torna eu faço o que eu posso. Isto é, eu não deixo de fazer o que pode ser feito. Há uma diferença que não é, de novo, apenas de vocalidade. Quando eu digo eu faço o que eu posso, eu estou abandonando a possibilidade de reforçar o que tem que fazer. Quando eu digo eu faço o que eu posso, nós estamos entendendo que a pessoa, ou você, ou eu, fazemos aquilo que pode ser feito e não deixamos de fazê-lo. Fica clara a distinção? Eu faço o que eu posso. Aliás, pessoas que dizem muito eu faço o que eu posso, elas quase sempre, diante de qualquer problema, usam uma frase muito comum que é: que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Na família, na política, na escola, na empresa, no país, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. E quando você vira e diz a ela: e você o que está fazendo? Eu faço o que eu posso. Ou vou fazer o possível.
Interessante isso, porque essa perspectiva de encarnar de modo direto a ideia de uma vida pequena, além de curta, ela é muito forte. Nós temos momentos muito grandes na história, né, desta nação de Portugal. Para nós que nascemos no Brasil, e mais ainda para mim, que tenho mais idade, Portugal é uma referência na literatura, na cultura, na história, né? Eu estudei muito quando criança e depois na educação básica, o conjunto da vida, as histórias. Quando eu caminho, a primeira vez que eu venho, eu e Cláudia até aqui, o Porto, mas Portugal não é. Todo lugar que a gente hoje caminhava, assim que chegamos, tem uma referência. Quando eu encontro a ideia do infante Dom Henrique, isso faz parte também da minha trajetória. Quando eu encontro algumas menções à literatura, mulheres e homens que viveram nesse lugar, né, que a gente tem acesso no dia a dia, em tudo isso eu sempre me lembro, né, que esta é uma nação que tem uma marca, por exemplo, religiosa muito forte. Haja vista que na próxima semana uma parte, né, do país se desloca, né, para a região de Fátima em função da sua crença, da sua perspectiva. Portanto, nós não podemos secundarizar, né, o mundo da religião. E vez ou outra, quando eu encontro uma pessoa muito religiosa, mas que vive dizendo isso que eu estou dizendo agora, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa, especialmente se essa pessoa tem a mesma origem que eu, que é a formação cristã. Eu digo, você prestou atenção em algumas coisas de Jesus que a gente não pode esquecer? E atenção, tanto faz se você tem religião ou não, essa é uma escolha tua. Aliás, tanto faz se essa religião é cristã ou não, essa é uma escolha tua. Eu estou usando o cristianismo como referência porque é a minha matriz, né, de referência também. E eu costumo dizer para pessoas muito acomodadas, aquela que dizem muito, eu faço o que eu posso, ou aquelas que enfraquecem a ação, lembrando uma coisa, há uma passagem dentro do Evangelho, né, narrado pelos cristãos, que eu acho magnífica, que é quando Jesus, ao ser informado que seu amigo Lázaro houvera falecido, as irmãs de Lázaro vão chamar Jesus para ver se ele algo faz. E na crença cristã, Jesus vai e faz com que Lázaro volte à vida. Portanto, que ele vença, né, exatamente o fim da vida. E uma das ideias mais marcantes que aparece em duas das narrativas do Evangelho em relação a esse ponto, são aquelas que dizem que Jesus, ao se aproximar do túmulo em que Lázaro estava colocado, diz, levanta-te e anda. Eu digo, olha, essa é uma das mensagens mais fortes que eu acho que a gente pode absorver do cristianismo, que é, levanta-te e anda. Para gente que diz muito, eu faço o que eu posso, e que tem algum tipo de relação com o mundo cristão, tem que lembrar que Jesus falou, levanta-te e anda. Ele não falou, levanta e senta mais um pouquinho. Levanta e dá uma descansada. Levanta e cochila, que está na hora. A frase é de avocação, de convocação. Levanta-te e anda, isto é, vá. Para a gente não encarnar num dos heterônimos do Fernando Pessoa, né, quando diz de maneira direta, depois de amanhã, depois de amanhã. Aliás, Fernando Pessoa lembrava, por intermédio de Álvaro de Campos, na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar malas. Na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar malas. Ou seja, eu não quero ter trabalho, eu faço o que eu posso. Nesta hora eu volto a um ponto. No mundo das religiões, há algo a ser pensado. Insisto numa noção. Você e eu temos religião não por escolha, não é uma questão do Estado, isto é, do poder público. Ela não é uma questão que um governo deva interferir, protegendo ou prejudicando. É o que se chama de fato de um Estado laico. Um Estado laico não é um Estado ateu. Um Estado laico é aquele que nem favorece nem impede que as pessoas façam as suas escolhas. Mas as religiões do livro, e Portugal é uma nação em que essas religiões se entrecruzaram, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.
Essas três religiões que têm um livro como referência, e esse livro tem narrações que se entrecruzam, seja a narrativa dentro do judaísmo, seja a Bíblia dos cristãos, seja, né, o Corão dos islâmicos, essas três grandes religiões falam de uma coisa para você e eu pensarmos. As três dizem que quando a gente se for, e você se vai, e eu também, que quando você se for, ou eu me for, haverá um juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que quando a gente se for, a divindade vai nos chamar num canto e falar: vem aqui por uma conversa, senta aqui comigo. E aí? Na tua vida, enquanto vivo estava ou viva estava, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que fez o que fez como fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito? Você sabe que tem gente que deixa para procurar as respostas só quando não dá mais tempo. E é interessante, porque a ideia de que você pode crer ou não nisso, mas a noção de uma vida que, sendo curta, não seja pequena, ela nos coloca essa tarefa de, naquilo que fizermos, que a gente faça o melhor. E uma vida pequena é aquela que é medíocre, e a mediocridade é exatamente o abandono da procura do melhor naquilo que se deve fazer. Não o melhor do mundo, o teu melhor. Eu, Cortella, não quero ser o melhor do mundo, eu quero ser o meu modo de ser o melhor Cortella que eu possa ser. Eu não quero ser melhor do que você, eu quero ser o meu modo de melhor ser. Não é uma questão de arrogância, de petulância, não é uma questão de elevar, né, o queixo naquilo que se chamaria de soberba. Ao contrário, eu não tenho o desejo de ser melhor do que você, a menos que seja uma disputa humorada, como acontece num jogo de cartas, num concurso, numa partida de futebol. Isso traz ali a marca da brincadeira, a marca lúdica, mas na vida eu não quero ser melhor do que você, eu quero ser o meu melhor naquela condição. E eles resolveram agora, os mais jovens de idade que eu, fazer uma coisa inacreditável: cerveja em casa. Nós passamos milhares de anos tentando comprar cerveja pronta, tirá-la já do freezer ou da geladeira, e eles decidiram fazer cerveja em casa. Para quê? Para ficar junto, para se encontrar. Não é para tomar cerveja. Olha que coisa. Há algumas coisas que, para mudar, elas precisam ser revividas. Nessa hora, claro, outro dia, o Pedro, que cuida das minhas redes sociais, não só minha, de outras pessoas também, ele postou uma fala minha antiga. Às quintas-feiras, no meu Instagram, que é Cortella Oficial, o Pedro posta o baú do Cortella, que são falas minhas, né, que eu fiz há 10, 15, 20 anos e que se localiza hoje no mundo digital. E ele postou uma fala minha sobre churrasco. Vocês não fazem ideia, em que eu dizia que é importante fazer churrasco e que a finalidade do churrasco não era comer carne, era ficar junto. Aliás, um churrasco só é bom quando ele demora. Tem gente que chega no churrasco e já quer comer imediatamente. Isso atrapalha tudo. A finalidade do churrasco não é comer carne. Você quer comer carne? Você compra 1 quilo, frita e come. Um churrasco bom é aquele que 8 da manhã você coloca uma costela, uma janela, como a gente chama no sul de costela, lá no alto, e vai baixando. Ela demora 8 horas para ficar feita. Aliás, na hora que ela ficar pronta às 4 da tarde, você nem vai querer comer de tanto que você já bebeu. Mas a finalidade não é comer carne, é ficar junto. Tanto faz se é carne. Há pessoas que querem no churrasco fazer vegetais. Nós na família temos situações diversas. Uma das minhas meninas, que é uma sobrinha, ela é médica, é vegana, e ela está conosco o tempo todo. Minha mulher, a Cláudia, é vegetariana. Por isso, numa pequena chácara que nós temos em São Paulo, próximo à cidade, a gente tem 3 churrasqueiras. Uma pequenininha para os veganos, uma um pouco maior para os vegetarianos e uma grande para humanos. Essas 3, elas permitem que a gente conviva na diversidade. Olha só.
Não sei para quem que você está batendo palma, mas claro que essa brincadeira irrita imensamente a nação vegana e a nação vegetariana. E é claro que é uma brincadeira. Mas eu sou o único que leva vantagem, porque eu adoro as coisas veganas e eu as como. Adoro coisas vegetarianas e eu as como. E claro, também por ser onívoro, vou às outras coisas. Nós convivemos bem, aprendemos uns com os outros. Não queremos esfaquear o outro só porque ele pensa diferente. A gente acha que tem que esfaquear é o boi. Você diz assim, mas e os veganos? Jamais. Não tem que esfaquear nada. Ora, esse é um dos modos. Por que eu estou dizendo isso? Porque você quer coisa mais antiga do que churrasco? Você pega uma carne crua, pega lenha ou madeira, põe fogo, carvão, põe aquilo lá e come com a mão. Qual é a finalidade? Fica junto. Claro, não é comer carne. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre superar, inovar e transformar é você criar o inédito. Também é dar vitalidade ao antigo. Isto é, num mundo de mudança, é preciso não cair numa obsessão pelo mudancismo. Horizonte é um lugar que você não alcança. Ainda bem. Aliás, um dia falou sobre isso Eduardo Galeano, que dizia a respeito do que significava para ele a utopia. Na utopia como impossibilidade, a utopia como sonho. Ele dizia, a utopia ou o sonho para mim é como o horizonte. Eu me aproximo 3 passos, ele se afasta 3 passos. Eu me aproximo 10 passos, ele se afasta 10 passos. Disse Galeano, a finalidade do horizonte não é eu chegar até ele, é me impedir de parar de caminhar. Essa é a finalidade. A finalidade da ideia de excelência para alguém que deseja liderar é, sendo um horizonte, fazer com que você vá em direção à excelência. Agora eu vou contar uma coisa que você já sabia. Excelência não é lugar onde você chega. Excelência é um horizonte. Isto é, você vai. Eu, Cortella, quero mais e melhor. Mais e melhor capacidade, mais e melhor conhecimento, mais e melhor saúde. Mas eu não quero só para mim. Por quê? Porque eu posso dar um nome a essa perspectiva. A excelência é quando você não se conforma em estar apenas na condição que está e quer mais e melhor. Um nome para isso, ambição. Ambição. Cuidado, não confunda ambição com ganância. Uma pessoa ambiciosa é aquela que quer mais e melhor. Uma pessoa gananciosa é aquela que quer só para si, a qualquer custo. Nós vivemos hoje no Brasil um embate, um combate, um confronto entre pessoas que querem uma nação que seja mais e melhor e aquelas que querem só para si, a qualquer custo. Isto é, pessoas são capazes de dizer algo absolutamente horroroso, que é um lema que qualquer empresa, igreja, família, escola jamais deve adotar, que é fazemos qualquer negócio. Porque há negócios que, embora possam ser feitos, não devem ser feitos. Até podem, mas não devem. Por isso, eu desejo que cada um e cada uma que aqui está seja capaz de ter essa virtude da ambição, que é o desejo de querer mais e melhor, mas que não seja possuída pela ganância. Isso ser a perspectiva do só para mim, a qualquer custo. Claro que muita gente não entende a ambição como sendo virtude. Eu estou procurando requalificar a ideia de ambição como sendo virtuosa quando ela não degenera em ganância. Nesse sentido, volto eu. A excelência é um horizonte. E um líder ou uma líder é quem tem sensibilidade para ela, nela e com outros procurar esse horizonte que não será atingido. Olha que coisa interessante. Vou dizer uma coisa agora que parece até meio feio. O que é uma pessoa excelente? Você sabe que a palavra excelente, no latim, excel, significa aquilo que ultrapassa, aquilo que vai além. Uma pessoa excelente, agora que a frase é feia, uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que obrigação. Não é aquela que trabalha sem salário, que trabalha sem retorno, que empreende sem lucro, mas é aquela que faz mais do que obrigação. Fazer mais do que obrigação não é não ter direitos, não ter recurso, não ter retorno.
Fazer mais do que obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente, um garçom excelente, um empresário excelente, um médico excelente, uma professora excelente, é aquela que faz mais do que obrigação. Por exemplo, às vezes você sai para almoçar ou jantar aqui em São José dos Campos e você gosta de ir a um restaurante e procurar aquele mesmo garçom, porque aquele garçom é excelente. O que o torna excelente? Porque ele faz mais do que obrigação. Qual que é a obrigação do garçom? Te atender, anotar teu pedido, fazer com que ele venha, trazer tua conta ao final. O que é um garçom excelente? Você sabe, tanto que você procura ser atendido por ele. É aquele que, além de fazer isso, te orienta, sugere coisas, dialoga com você, procura um lugar que seja mais adequado e não fica tão perto a ponto de ouvir a conversa e nem tão longe que você não consiga enxergá-lo. Ele é excelente, ele faz mais do que obrigação. Um garçom excelente é aquele, inclusive, que te protege. Eu tive uma experiência muito curiosa há uns 4 anos com o Fernando, que é o motorista que trabalha comigo. Parênteses, se como motorista você não dirige, não dirige. Não tenho nem carteira de motorista e não quero ter. Por que eu não tenho? Eu não quero. Você diz como? Mas você não dirige. Eu falei, eu não dirijo, eu não boto ovo, não fabrico rádio. Tem um monte de coisa que eu faço. Uma delas eu não dirijo. Mas você tem algum problema? Sim, eu tenho problema. Eu decido por mim mesmo. Esse é um problema para algumas pessoas. Você tem medo? Acho que não. Tem medo? Tenho. Não tenho pânico. Medo tenho. Não tenho medo de atravessar a rua, medo de estar vivo. Não tenho pânico. Mas não gosto. É uma questão de gosto. E é interessante porque o Fernando aqui, há mais de 20 anos, trabalha comigo. Até vim agora de São Paulo com o Pedro, meu filho, que está aqui também, que é o diretor da Sofia, uma empresa que lida com gestão de conteúdos. E aí o Fernando e eu, aos 4 anos, estávamos saindo de uma palestra no interior de São Paulo, próximo à região de São João da Boa Vista, e a palestra terminou às 10 horas da noite e nós não tínhamos comido ainda. E a gente veio pela SP-340 e entramos na Dom Pedro e saímos na Bandeirantes. E quando era 1 da manhã, nós estávamos com uma fome daquelas. Todos os restaurantes fechados, os postos de gasolina já no limite. E nós, com uma fome, vimos um posto de gasolina aberto. Ainda entramos, o restaurante estava com a luz semi-acesa. E a gente, com aquela fome desesperadora, quando nós encostamos no balcão, tinha uma estante de salgados com 2 bolinhos, era quase 2 da manhã. E a gente encostou e disse, garçom, por favor, a gente queria esse bolinho. Ele disse, olha, eu se fosse o senhor não comia. Aquilo criou um afeto para nós. Toda vez que eu passo por lá, eu não deixei de frequentar o lugar, porque é um lugar que tem um garçom que faz isso, ele toma conta de outras coisas também. Eu podia ter coincidido com aquele bolinho que não era tão bom, mas é alguém que pode, inclusive, fazer o que fez. Esse é um garçom excelente. Toda vez que eu vou lá, eu procuro ser atendido por ele, e olho para ele, olho para o bolinho, e aguardo ele algo dizer. Ele é excelente, excelente, que faz mais do que obrigação. Por exemplo, você já teve na vida algum médico ou médica excelente, pediatra do teu filho ou da tua filha? Qual é a obrigação do médico? Atender, fazer um exame, fazer uma prescrição, fazer uma demanda. O médico excelente é aquele que você vê que ele tem atenção, tem cautela, que segura com cuidado, que antes de você entrar, olha tua ficha, não espera você estar na frente dele para ele abrir o envelope pardo e naquela hora perguntar para você o que é que você está tomando de remédio, sendo que foi ele que mandou tomar. Faz mais do que obrigação, se interessa por você. Atenção, você já teve professor ou professora excelente? Ela quer fazer mais do que obrigação. Uma professora de história que dava aula para você na sexta-feira, no último horário, e você ia naquele dia animado. Hoje tem aula de história. Porque ela não era apenas alguém que transmitia um conteúdo, ao contrário, ela te encantava com a história. Pois bem, a tarefa da liderança é encantar. Encantar a comunidade, encantar a família, encantar em público ou no campo privado, encantar os seus funcionários, os seus colegas. É aquela pessoa que faz com que a gente ganhe vitalidade. Por isso, atenção. A excelência é um lugar onde você não chega. Ela é um horizonte.